A soja hoje lá em Chicago teve um dia de queda e de queda forte aí, de 2 dígitos nos principais vencimentos. Alguns vencimentos chegaram a registrar aí até 14 pontos, 15 pontos de baixa. A gente quer entender o que mudou naquele ânimo que a gente chegou a ver em alguns momentos, em dias atrás lá em Chicago. Parece que o mercado está mais pessimista, pelo menos foi assim na sexta-feira. Hoje, segunda-feira, o mercado também trabalhando de forma negativa. E quem nos ajuda nesse entendimento é o meu amigo Mário Mariano, lá da Novo Rumo Corretora. Está aqui o Mário com a gente. Bem-vindo, meu caro. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. O que aconteceu lá em Chicago que desmotivou tanto o mercado assim, Mário? 14, 15 pontos de baixa lá nos principais vencimentos? A somatória da queda de hoje, aliado ao de sexta-feira pós-relatório USDA, só traz uma decepção a cada dia, a cada momento, quando se registra volumes pequenos da exportação. Boa tarde, Alexander. Boa tarde, os nossos amigos do campo. E vamos tentar levar alguma riqueza da informação para a estratégia dos nossos amigos produtores para a atual e a safra futura. Eu apenas sinalizei esta situação de exportações, porque se de fato se concretizarem as exportações americanas em torno de 45 milhões de toneladas, segundo o relatório USDA, vamos precisar enxergar nas próximas semanas em torno de 880 a 900 mil toneladas de registros e embarques daquele país. Do contrário, não vão atingir a meta e os estoques de passagem serão maiores do que anunciado na sexta-feira. O outro ponto que ficou bastante ruim de entender uma tendência acima dos $9 para Chicago, fora na sexta-feira o comentário do presidente americano que está cada vez mais difícil assinar uma segunda fase de acordo comercial com chineses, uma vez agora que as relações estão ficando um pouco mais difíceis, um pouco mais distantes, quando eles americanos indicam que provavelmente comprar serviços e produtos de 5 grandes empresas chinesas deverá ser regulamentada pelo país americano. Isto afasta cada vez mais uma nova relação. Não distante também desta expectativa negativa de novos acordos com os chineses, percebemos também que o aumento da produção e também dos estoques nos Estados Unidos teve um fator negativo adicionado, não o suficiente para segurar um mercado, mas, na sequência, os mercados de consumo interno e esmagamento nos Estados Unidos têm uma nova percepção de que o esmagamento terá uma redução da ordem de 3%, que é esperado agora o resultado do mês de junho, para em torno de 4 milhões e 400 mil toneladas de esmagamento, contra 4 milhões e 600 no mês de maio. Então, adicionado mais um fator negativo, que é o esmagamento. Do outro lado, encontra-se poucas vendas de produtores americanos para tanto a safra atual quanto a safra futura e mantém os prêmios positivos no mercado físico. Então, de um lado, você encontra fatores negativos para a construção de preços na bolsa e do lado físico, a falta ou a ausência de produtores, já percebendo que os preços caíram aceleradamente, não fazem nenhuma venda antecipada. E para finalizar, o mercado de farelo e milho no dia de hoje foram os dois mercados carro-chefe de queda. O farelo teve uma queda aí de 2,7% e o milho 2,5%, adicionando não só os fatores fundamentados, como também prováveis situação climática emperrando ou derrubando o mercado, consolidando uma expectativa negativa, conforme eu disse, sobre as exportações, Alexander. Bom, vamos então aos detalhes, Mário. Você falou aí que, então, para cumprir a meta de exportar 45 milhões de toneladas, é preciso ter aí uma continuidade da demanda chinesa de pelo menos das vendas americanas, né? China e outras origens, de pelo menos 900 mil toneladas por semana, Mário. E como é que está a venda, qual é a comparação que a gente faz agora, nesse momento? É exatamente isso. O Departamento de Agricultura americano ele faz uma avaliação prevendo exportações do país americano numa totalidade de 45 milhões de toneladas. E para atingir essa meta, segundo o acumulado até agora,
vai precisar de registros e embarques semanais da ordem de 900 mil toneladas. E nós não estamos enxergando todo esse volume semanalmente. A cada dia que se passa, a cada semana que se passa, os registros são menores. Vou dar o exemplo de hoje. 483 mil toneladas foram registradas para exportar soja americana para vários destinos. Na semana passada, esse volume fora de 560 mil toneladas. Então, por si só, iniciamos o dia com um volume de registro de exportações já negativos. O milho, que embora eu comentei com vocês na semana passada que tinha rumores de que os americanos venderam ao redor de 2 milhões de toneladas para a China, aspas, a segunda maior compra chinesa de toda a história. E a maior compra chinesa nos Estados Unidos nas últimas 2 décadas. Porém, somou-se 1 milhão e 400 mil toneladas até o momento. Portanto, me parece que os chineses estão procurando outros produtos, outras alternativas, e o milho foi uma delas, com uma compra bastante rápida na semana passada, adicionando também compra de carnes, né? Então, nós temos visto aí recentemente que a decisão da China em manter o acordo da fase 1 com os americanos, não está comprando na sua totalidade de soja, mas tem comprado bastante em proteínas e trigo e também bastante no milho. Desta forma, faz comparações onde a primeira fase provavelmente será cumprida, mas essa segunda fase, onde deveria ser vendido um volume muito maior de soja, está difícil fazer acordo, segundo as palavras do presidente americano, Alexander. Pois é, essa segunda parte, esse segundo fator, nem precisa a gente comentar, a gente sabe como é polêmico aí o Donald Trump, e toda vez que ele sai para falar alguma coisa, tem ali o seu critério para mexer com o mercado. Agora, eu queria entender, Mário, essa questão do consumo interno, do esmagamento. Essa percepção de redução que você falou, é uma expectativa para o relatório? Não. Efetivamente aconteceu. Durante o mês de maio teve uma queda, quer dizer, teve um esmagamento de 4 milhões e 600 mil toneladas. Agora, do mês de junho, você quis dizer, sim, é uma expectativa de mercado que durante o mês de junho será divulgado na próxima semana pelo governo americano o esmagamento oficial. E o mercado está aí trabalhando com números ao redor de 4 milhões e 460 mil toneladas, que seria uma média entre comerciantes e empresas que coletam pesquisa de campo. E já jogam ao mercado, e o mercado cria expectativa e compra essa informação. Então, compra-se boato e vende-se o fato. E, nesse momento, estão comprando um boato de esmagamento que deverá ser divulgado nos próximos dias oficialmente, na ordem de 4 milhões e 460 mil toneladas, o que seria ao redor de 3% menor do que o mês anterior. Mas isso, para mim, é mais um dado que foi colocado ao mercado para justificar uma baixa, uma vez que no momento os estoques de passagem eles são grandes sim para exportação, mas também é um período de entre safra, né? Nós temos visto também recentemente um volume bastante grande de vendas de carnes nos Estados Unidos e o aumento é bastante significativo. Na minha opinião, dá entendimento que o mercado industrial está levando farelo para a indústria animal, que faz a revenda da soja indiretamente através de proteínas. Então, esse número, sim, ele é factível com uma expectativa e deve ser divulgado nos próximos dias, Alexandre. Era justamente essa dúvida que eu tinha, né? Porque se tem um aumento das compras de carnes, teoricamente, para produzir essa carne, estaria consumindo mais farelo, que é um produto aí utilizado na dieta. E não corresponderia aí naturalmente a questão de uma redução do esmagamento interno. Mas, como você disse, é uma expectativa para até justificar um comportamento aí, certo, Mário? Exatamente. Este comportamento de hoje, além desse ponto que eu já citei, ele não foi, o que eu vou dizer agora, que a expectativa do relatório USDA que vai sair brevemente, coisa aí de 2 minutos, tomara eu consiga ler para vocês aqui, é sobre a condição das lavouras boas e excelentes. O mercado já está esperando desde o último final de semana uma queda da ordem de 1 a 2%, o que seria em torno de 69% a 70% das condições boas e excelentes. Isto não foi o suficiente para segurar essa baixa que nós vimos no dia de hoje. Como eu disse e mencionei anteriormente, uma queda bem acentuada fora dos mercados de produto acabado. O farelo teve uma queda acentuada, o que diz que a industrialização acaba pesando na hora de repor
o estoque de prateleira naquele país e induz que provavelmente os estoques de passagem poderão ser um pouco maiores. Não quero apenas ficar amarrado nessa condição de lavoura e clima, porque ele tem duas vertentes. Comentei com vocês na semana passada que a previsão climática do modelo europeu dá como um período longo, quente e seco. E é o que nós estamos vendo mesmo. Algumas regiões americanas do cinturão de soja receberam chuvas, não o suficiente para modificar um comportamento, e provavelmente este comportamento de temperatura quente e seco dos últimos 6 a 8 dias deve sim diminuir a condição de lavoura boa e excelente em torno de 1 a 2%. Resta daqui para frente compensar para recuperar os preços na Bolsa a saída de produto americano, principalmente na soja matéria-prima, não havendo essa colaboração de embarques e novos registros de venda, muito provavelmente o mercado vai procurar outros cenários para se amparar num aumento de preços, Alexander. Muito bem. Mário, 1 a 2% é a expectativa no mercado, mas 1 a 2% não resolve, então não muda o rumo dos preços, por exemplo? Pois é, não muda o rumo, mas é necessário salientar que, neste momento, o movimento climático não é o suficiente para recuperar preços, mas ele está lá, ele está mostrando que está presente. Em algum momento, as notícias negativas que eu acabei de relatar podem perder o fôlego devido à queda acentuada de preços, incluindo o pregão de sexta-feira, e começa a criar algum corpo. E isso pode ser um fator de recomposição de preços num período um pouco mais longo. Nesse momento, ele não é tão importante, mas quem sabe a partir de amanhã ou depois, os vendedores que derrubaram o preço na Bolsa de Chicago, se posicionando vendido, comecem a recomprar suas posições, ajudando o mercado climático, que nesse momento é pontual, possa fazer alguma referência de melhores valores a partir das próximas sessões. Muito bem, então já temos aqui as primeiras informações do relatório e sim teve uma queda das condições boas e excelentes. Caiu de 71% na semana passada para 68%, Mário. Um pouquinho mais do que o mercado estava prevendo aí, né? Tá vendo? Você me ajudou a trazer uma notícia boa, pois é ruim ficar relatando apenas notícias ruins. Muito embora eu não tenha sido eu sou apenas um condutor da informação, né? O mercado criou tais informações negativas. Então, esses 3% de piora na condição da boa e excelente já é um fator de melhora para uma expectativa de preços melhores para o dia de amanhã, Alexander. Agora, e essa postura do produtor americano esperando por melhores preços? Ela tem que força aí nesse jogo de sobe e desce lá em Chicago, Mário? Pois é, uma coisa devemos entender claramente. O mercado futuro e o mercado de opções, ele tem uma relevância no comportamento sobre as informações que são veiculadas diariamente, não só pela oferta e demanda, mas também pelo cenário financeiro, né? Isso mostra, portanto, que para compensar as perdas que está acontecendo no mercado futuro de bolsas, deve haver uma melhora nos prêmios pagos ao produtor para que ele venha fazer algum negócio dentro do mercado de oferta e demanda física. E o que nós temos percebido, pelo menos as notícias que estão chegando para mim aqui, é exatamente essa. O produtor não está presente, ele está completamente ausente, pois os valores que são oferecidos para ele atualmente não adequam à sua necessidade financeira. Então, a sua retração faz com que os compradores tragam um preço um pouco melhor através dos prêmios para que haja alguma negociação. Mas não é o suficiente para dizer que houve uma mudança radical e que vai compensar a perda de sexta-feira e no pregão de hoje tão acentuadamente como vimos. Portanto, a demanda vai acontecer no físico, não no mercado futuro. Exatamente, não afeta diretamente o preço em Chicago, então, no final das contas. Exatamente. Assim, eu percebo que a elasticidade, o elan de mercado, comparando entre o físico e o mercado futuro, para que algum lado ceda, para que haja novos negócios de recomposição dos estoques, sejam menores ou suficiente para enxergar no mercado futuro, que já tem preço baixo suficiente, que não atrai o produtor, e o importador, ou um chinês, ou uma indústria acaba voltando ao mercado para compras e, quem sabe, equilibrar um pouco a oferta e demanda nos mercados futuros. E o mercado climático continua importante?
Tem sido sim. Tanto é que essa resposta que você está nos passando em primeira mão, nesse relatório USDA que acabou de ser divulgado, mostra sim que está tomando corpo o relatório de modelo europeu. E, como eu disse no passado, e confirmo aqui, no passado da semana passada, o relatório indica que provavelmente será um ano muito seco, num período muito longo nos Estados Unidos. Então, várias regiões do cinturão recebeu pouca chuva na semana passada. O relatório de quarta a sexta-feira, modelo americano, indicava chuvas no final de semana, que aconteceu muito pouco. Portanto, o mercado climático acaba atraindo novos participantes, talvez aqueles que estavam esperando uma oportunidade de compra nova, ou até mesmo os que já venderam com preços maiores na semana passada e tendem a recomprar um pouco essas posições vendidas, possa equilibrar o mercado futuro nas duas próximas sessões, Alexander. E olha aqui porque que é importante o mercado de clima. Aumentou de 2% para 11% o número de lavouras em formação de vagens, que é um período crítico que exige um clima mais adequado aí para pegamento, enfim, para a consolidação da safra, né, Mário? É tão importante essa sua informação que eu vou acrescentar dizendo o seguinte: neste período, a formação da lavoura americana, que no último relatório, com 71% de condições boas e excelentes, indicava ao redor de 49,8, 49, até 50 bushels por acre. Com essa redução de 3% das lavouras boas e excelentes, muito provavelmente esse rendimento será revisto e deverá cair para patamares inferiores ao número da semana passada. Isso acaba mudando a formação da produção total e essa reestimativa pode mudar certamente o comportamento de preços para os próximos dias. Então, esse relato de perda das condições de lavouras americanas diminui o rendimento e provavelmente diminui a produção também. Quem sabe isso será já um sinal de recuperação e de recomposição de compras a partir dos próximos dias. Muito bem, aguardemos para ver como serão as comercializações, enfim, as negociações lá na Bolsa de Chicago. Mas, Mário, eu queria comentar com você também o mercado interno, né? O que tem de novidade no mercado interno? E a gente está aí caminhando para mais um julho bom de exportação, é isso, Mário? Sim. Ao longo da semana passada, os relatórios tanto americano quanto de empresas que pesquisam internamente no campo da produção, as vendas, eles indicam uma produção maior em torno de 1 milhão de toneladas aproximadamente. Então, 122 milhões a 122 milhões e 300 mil toneladas deve ser a produção brasileira de soja, e que, obviamente, já está bem vendida antecipadamente, e isso provoca um cenário de oferta e demanda que regula o comportamento futuro. Esse comportamento futuro, como nós já indicamos nos últimos dias, já fora bem avançado. Então, esse avanço da comercialização, para poder trazer novas ondas de negócio, tem que superar os valores antigos, senão o produtor não tem motivação para novos compromissos. Então, o aumento da produção não derruba os preços, porque também fora relatado a expectativa de maior exportação. Há 15 dias, 20 dias atrás, até 30 dias atrás, a expectativa de exportação brasileira era da ordem de 77 milhões de toneladas. A expectativa agora já está em torno de 80. O uso também interno aumenta com o esmagamento e também aumenta o volume de farelo para exportação. Isto me coloca, na obrigação de dizer que não é novidade para ninguém, já discutimos aqui no passado, que os estoques de passagem serão reduzidos, tanto desta como da safra futura. Não somente a oferta e demanda da soja, mas também sinalizando que na atual safra, suínos, bovinos têm comido muito mais farelo e milho para a composição da ração, pois aumentou bastante o preço do produto acabado, e eu achei importante comentar isso para vocês. Suínos, a carne de suínos ao produtor de Santa Catarina teve aumento de 6%, Rio Grande do Sul 4,5%, São Paulo e Paraná em torno de 5,5% a 5,6%. E olhe o detalhe importante, o preço da carne do dia 29 de junho até esse final de semana teve um aumento de 22% na ponta final para os grandes centros comerciais como São Paulo, por exemplo. Eu quero concluir que isso quer dizer que há uma demanda significativa
para farelo de soja e também para milho, compondo na ração animal uma exportação num volume maior, contribuindo também para a saída da produção brasileira, que provavelmente deverá continuar apertando os estoques de passagem desta safra e da safra futura, Alexander. A gente tem, por um lado, a exportação, que já está contratada, e como você disse, se tiver preço acima do praticado, aquele que o produtor já conhece, já vendeu, ele vai continuar exportando, Mário. Isso vai apertar ainda mais a oferta interna. Sim, aí tem duas informações, né? Eu generalizei, querendo dizer que na próxima safra já tem um volume significativo de vendas antecipadas, e para que o produtor tenha um novo comportamento de vendas, os preços deverão ser superiores ao que ele já vende antecipadamente. Para a safra em curso, o que eu posso dizer é que o volume registrado até agora de exportações foram saídas significativas da ordem de quase 50 milhões de toneladas. Se somar o volume do mês de julho, é muito provável que vamos atingir aí 65%, 66% das vendas e embarques de soja para exportação, e esse volume começa a apertar cada vez mais o mercado interno para uma demanda de sobrevivência das indústrias para o segundo semestre. Isso provavelmente vai fazer com que os estoques de passagem desta safra sejam bastante reduzidos, pois, como comentei da última vez, os dados estatísticos dos anos anteriores indicam estoques de passagem de uma safra para outra entre 3 milhões e meio a 3 milhões e 800, e este ano, muito provavelmente, os estoques de passagem serão muito reduzidos, o que prova que o produtor terá preços melhores para o segundo semestre. Essa é a conclusão mais importante. Preço segue firme, também em função de uma demanda interna bastante agressiva e, enfim, tentando disputar esse resto de soja que tem à disposição do mercado. Muito bom, Mário. Meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Volte sempre. Um abraço, estar com você. Até o próximo encontro. Boa semana, amigos do campo. Valeu, abraço, até a próxima. Tá aí Mário Mariano, Novo Rumo Corretora, conversando com a gente, trazendo informações importantes para você, principalmente analisando pontos do mercado que podem fazer as cotações oscilar. Lá em Chicago, aqui no Brasil também. Principalmente a questão da oferta curtíssima dessa safra, que está sendo disputada aí pelo mercado interno, principalmente diante de uma reação que vem se consolidando e se confirmando aí com o aumento nas exportações de carnes. Carne suína, principalmente, o Mário relatou aí um aumento nos preços importantes aí, que justificam, portanto, o consumo de mais ração e, consequentemente, a necessidade de mais soja para fazer essa dieta aí para servir os animais. Muito bem. Informações dadas, vamos aos preços. Vamos ver como estão as negociações lá na Bolsa de Chicago. Um dia negativo para as cotações, como a gente já adiantou aqui para vocês, mas que pode ser revertida com esses novos números aí das condições de lavoura lá nos Estados Unidos, mostrando que realmente existe uma perda importante, significativa aí, de qualidade das lavouras, podendo refletir na perda de produtividade, como ponderou o Mário aqui para a gente. Vamos aos números. Julho, 8 dólares e 76 centes por bushel, queda de 15 pontos. O agosto, 8 dólares e 74 centes por bushel, queda de 13 pontos mais 25. Setembro, 8 dólares e 71 centes por bushel, 14 pontos de baixa. Novembro, 8 dólares e 75 centes por bushel, 15 pontos e meio de recuo. Esses são os números da soja. Para o caso do milho, também um dia negativo. Julho fechou a 3 dólares e 34 centes por bushel, perdendo 6,5, 6 pontos e meio. Setembro, 3 dólares e 28 centes por bushel, uma queda de 8 pontos e meio. Para dezembro, 3 dólares e 36 centes por bushel, uma queda de 8 pontos mais 25. Março de 21, 3 dólares e 47 centes por bushel, uma queda de 7 pontos e meio. Vamos aos números do trigo. Para julho, 5 dólares e 24 centes por bushel, 11 pontos de queda. Setembro, 5 dólares e 24 também, queda de 9 pontos mais 25. Dezembro, 5 dólares e 31 centes por bushel, perdendo 7,75. E março de 21, 5 dólares e 37 centes por bushel, 5,5 de baixa. São os números de hoje, já de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui e agradeço muito sua atenção, sua audiência. Continue com a gente.